Não esquece nunca de abraçar, de beijar, de sentir o cheirinho do cabelo dele, que nunca mais vai ser o mesmo, né? De fazer essas coisas que às vezes a gente acaba perdendo, a gente acaba esquecendo que além do diagnóstico, além do espectro, tem um filho, né? Eles nasceram prematuros, né? Eles nasceram de 29 semanas e a gente sempre fez um acompanhamento bem específico dos dois por conta dessa prematuridade, por conta de todas as questões clínicas que vieram associadas com a prematuridade. Então eles tinham um atraso do desenvolvimento motor, né? Cognitivo, né? De vários aspectos e a gente estava sempre observando. Eu, na verdade, sempre achei que tinha alguma coisa extra, que não fosse só uma questão relacionada com esse atraso da prematuridade, né? Mas os profissionais que acompanhavam, né, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver que está acontecendo alguma coisa, mas a gente está correndo atrás. Então eles faziam físio, faziam, né, vários procedimentos para tentar amenizar esse atraso que eles apresentavam. Mas quando a gente corrigia a idade, ainda estava dentro do esperado. A primeira vez que a gente procurou um profissional, né, para saber se tinha alguma coisa diferente ou não, eles tinham 1 ano e meio. Eles tinham um atraso, para mim, importante da fala, uma questão motora importante também envolvida, né? Eles não andavam ainda, né? Eram tudo um pouco mais lentificado, muito inseguros. Então, mas o que mais me chamava a atenção era a fala, que com 1 ano e meio não tinha quase nada, né? Eram pouquíssimas palavras que eles falavam. E aí a gente foi procurar uma fono, né? A gente chegou até uma fono. Eu fui a uma fono que era especialista no espectro autista, porque eu já desconfiava de alguma coisa nesse sentido. E ela era uma amiga pessoal que eu tinha conhecido quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Que eu não sou de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar no mesmo consultório que ela, a gente, né, acabou tendo uma amizade, eu falei, bom, tem que ser ela. Levei os dois para ela avaliar. Na verdade, levei um só, né? Eu ia levar um só, ia levar só o Bernardo, que era o que tinha a cartinha mesmo do médico para avaliar. Mas aí ela me pediu, traz os dois, né? A gente já aproveita e avalia para ver como é que estão os dois. Aí quando a gente chegou no consultório, a gente entrou, ela fez a avaliação e naquele dia eu já tinha certeza que esse era o diagnóstico deles, né? Por conta dessa amizade que a gente já tinha antes, a gente conhece, né, quando a pessoa sabe que tem alguma coisa que não está dentro do esperado. E aí, a partir de então, eles começaram com as terapias e estão até hoje. Na verdade, a gente teve assim confirmação de diagnóstico, com laudo, com CID, com tudo, né, com todo esse pacote que vem junto. A gente teve em agosto desse ano só. Mas pra mim, naquela consulta, naquele momento, eu acho que quando na verdade eu procurei aquela fono especificamente, eu já desconfiava de alguma questão do espectro autista também, né, pra eles. Eu não posso falar que foi pesado, foi difícil, eu não posso falar nada nesse sentido porque olhando assim de agora para como foi na época, foi tranquilo, né? Era algo, pra mim era algo que estava acontecendo e algo que a gente precisava organizar, né? Tá bom, tudo bem, eles têm essa dificuldade, mas o que a gente vai fazer a partir disso? O que a gente precisa fazer? Então assim, não foi, eu até falo que a impressão que eu tenho é que eu não passei por aquela fase do luto que 99% das mães que eu conheço, né, que tem um filho com algum tipo de deficiência, fala, né? Depois que passou a fase do luto, agora a gente deu início a tudo. Assim, a impressão que eu tenho é que meio que foi o contrário. A gente começou, né? Eu já desconfiava de alguma coisa, a gente começou a fazer o tratamento e as coisas foram indo. Para mim parece que foram tijolinhos que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Então foi indo, né? Assim, eu acho que eu nunca na verdade parei exatamente para pensar, nossa, como foi? Quando que eu desconfiei? O que eu senti, né? Eu acho que não deu tempo,
de parar e pensar absolutamente em como eu me senti nesse momento, né? Era tanta coisa para fazer e por fazer que não pensei nisso. Eu acho que tá tudo bem até agora. O meu marido demorou bastante para acreditar, né? Ele achava inicialmente que todas as dificuldades que os meninos apresentavam estavam exclusivamente relacionadas com a prematuridade. Ele achava que quando chegasse na marca dos 2 aninhos, né, que é quando a gente para de corrigir a idade, né, de repente ia ter o pozinho mágico e as coisas iam fluir naturalmente, né? Eu acho que para ele foi mais difícil de aceitar, mas eu acho que do ano passado para cá eu percebo que ele está mais tranquilo com tudo isso, né? Para as outras pessoas da família também. Todo mundo, a gente sabe que tem alguma coisa, né? Ele não gosta muito de barulho, né? As crianças não gostam muito de sair, mas tudo bem, deve ser o jeitinho deles, é porque sempre ficaram só os 4 juntos, deve ser isso. Mas eu acho que agora, assim, depois que eu acho que a gente começou a lidar com isso de uma forma mais leve também, então ficou mais tranquilo para todo mundo, até mais tranquilo para falar sobre o assunto com todo mundo. Na verdade, assim, eles são, eu costumo falar que é difícil porque, assim, eles são gêmeos idênticos, né, são univitelinos, e um é completamente diferente do outro, né? A primeira coisa que me chamou muito a atenção era durante a amamentação. A gente não tinha aquela coisa que todo mundo falava, sabe? É porque ele fica me olhando, né? Ele faz carinho. Eles mamavam, né? Eu amamentei os 2. Eles mamavam, tanto no peito quanto na mamadeira, mas a gente não tinha aquele momento de troca de olhar, tinha aquela coisa de carinho, mas eu percebia que eles fugiam um pouco disso. Foi a primeira coisa que começou a me despertar, assim, tem alguma coisa errada. Depois o desenvolvimento motor deles foi muito atrasado, por exemplo, no aniversário de 1 ano eles ainda não sentavam. Então, assim, eu já pensava, meu Deus, será que é só essa questão de interação ou a gente tem alguma outra coisa, né, associada? E aí no dia do aniversário de 1 ano ficou muito claro pra mim que, assim, foi um dia terrível pra eles. A gente sempre quer fazer festa, chama todo mundo, né, aquela coisa. O Bernardo não participou da festa. Ele chorou durante o tempo todo. E ele não queria ficar junto com as outras pessoas, né? O Joaquim até ficou, fugia um pouco, entrava, saía, mas o Bernardo, aquele ambiente para ele era um ambiente muito difícil de permanecer, pelo barulho, por tudo isso. E aí isso para mim ficou muito evidente, porque eu já vinha percebendo durante, né, a evolução deles, conforme ia passando o tempo, que eles tinham uma certa dificuldade de sorrir para as brincadeiras, de se interessar por um brinquedo, de dar função para algumas coisas, né? Coisas que, né, bater palminha, balbuciar, esse tipo de coisa era algo que já ficava meio atrasado. Não é que eles não faziam, mas não era em todas as vezes que a gente brincava. E aí na festa de 1 ano, pra mim, ficou muito evidente que a gente tinha que pensar em alguma coisa, né? Que não era tão comum acontecer o que estava acontecendo. Aí eu já comecei a conversar com o pediatra, conversa com o neurologista, porque eles faziam acompanhamento, né, por conta da prematuridade. E aí é sempre, né, mas vamos esperar um pouquinho, eles são pequenos, né, vamos, né, corrigindo a idade, eles têm tanto tempo, então vamos esperar. E aí começou a ficar cada vez mais perceptível, né? Essa questão hoje, se eu pensando hoje em como era lá atrás, a questão que mais incomoda o Bernardo é a questão social, né? E o Joaquim são as questões relacionadas a comando, né? Se eu falo não, ele fica um pouco irritado, né? Ele também não gosta de muito barulho. Então, assim, essa questão de buscar o outro coleguinha para brincar, não, com os pares, né? Com os adultos eles se dão super bem, mas com os pares aí já fica um pouquinho mais difícil para os dois. Depois que a gente teve, assim,
O neurologista que acompanha o Bernardo, na verdade, quando ele tinha acho que 2 anos e pouquinho, acho que 2 anos e 1 mês mais ou menos, a gente passou em uma consulta e eu questionei, né? Eu falei, olha, eu tô desconfiando disso, eu acho que tem alguma coisa errada. A gente já iniciou o trabalho com a fono, porque quando ela fez a avaliação, a gente já começou a fazer os atendimentos, né? Ela já começou a trabalhar com os meninos. E aí eu conversando com o neurologista, ele de uma forma muito sutil, ele não falou, olha, ele realmente está dentro do espectro. Mas ele falou assim, olha, parece, né? Parece que tem eu lembro que a frase que ele usou foi assim, parece que tem um mundinho aí. Ele falou assim, mas a gente precisa organizar um pouco melhor, avaliar um pouco melhor. Ele falou assim, mas vamos dar continuidade com a terapia que ele está fazendo, pode intensificar. Ele queria que mandasse para a escola de qualquer jeito, mas eu não queria, porque, né, não estava nos meus planos mandá-los para a escola tão cedo, né? Então a gente segurou um pouco a escola. Mas assim, com essa idade mais ou menos, ele comentou isso do Bernardo. Quando ele comentou isso, eu falei assim, bom, então eu não tô ficando louca, é exatamente isso mesmo, né? E vamos dar continuidade, vamos fazer o que precisa ser feito. E aí eles continuaram com a fono. E aí a fono sempre trazendo para mim a necessidade e a importância de outras terapias. E mas eles são tão pequenininhos, será que precisa disso mesmo? Eu não queria, né, essa loucura, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso, aquilo lá, e esse profissional, e aquele, né? Eu achava que não tinha tanta essa necessidade. E aí eu fui arrastando isso pelo máximo de tempo que eu conseguia, né? E pensando assim, de quando a gente recebeu o laudo mesmo, né? Olha, o CID deles é esse, pra gente foi muito mais um alívio do que, nossa, e agora, né? Pra gente foi muito mais um alívio porque assim, né? A gente não tá fazendo nada em vão, né? Porque você fica se questionando, né? Tá todo mundo falando, não, imagina, é deles, é a personalidade deles, é assim mesmo, né? Mesmo eles frequentando a fono, né? Categorizando sempre pra gente que, assim, olha, quem fecha o diagnóstico é o médico, assim, mas tá dentro de tudo aquilo que a gente acredita que seja o espectro. Então vamos fazer o tratamento. Então, aí quando fechou o diagnóstico, ufa, graças a Deus, agora a gente realmente está no caminho certo, a gente não está floreando nada, né? As coisas estão sendo feitas porque elas precisam ser feitas. Foi o ano passado, eles começaram na escola no ano passado. Eu não queria colocar na escola. Eu achava assim, gente, vamos fazer em casa, vamos educar em casa, né? Tão mais tranquilo. Não, na verdade, assim, eu vou chorar. Por que eu vou chorar? Porque a escola pra mim foi uma coisa muito difícil. Acho que foi mais difícil pra mim do que pra eles. Porque, assim, era o primeiro momento social deles, né? Porque como eles tinham essa questão social importante, esse comprometimento, né, de viver na sociedade, de estar ali com os pares muito difícil, a gente acabou protelando isso o máximo de tempo que a gente conseguisse. E a escola pra mim foi terrível, né? Então, assim, esse momento de ver mesmo, né, essas questões que incomodavam tanto eles, sendo colocadas à prova todos os dias, durante 4 horas por dia, me causava mais sofrimento do que pra eles, porque eu sabia que no fundo a gente sabe que é importante. Mas é difícil a gente ver, né, esse sofrimento, essa dificuldade, olhar no portão da escola, não quer entrar, ter aquela questão, que era ter que lidar com aquela dificuldade que eles tinham todos os dias, né? Pra mim a escola até hoje ainda é o mais difícil. Todas as outras coisas a gente faz com muita tranquilidade, mas a escola até hoje é o mais difícil pra gente. Eu acho que mais pra mim do que pra eles, né? Com certeza. Tô no momento mais feliz, assim, eu acho que a gente tá muito mais unido, a gente dá valor para coisas que, não que a gente não desse antes, mas assim, hoje tem um sabor diferente, né? A gente poder sair, almoçar fora,
fazer qualquer coisa que antes a gente percebia que isso era um sofrimento para eles. Então eu acho que a gente tá no momento em que a gente já entendeu o diagnóstico, a gente consegue lidar com essas crises, com tudo isso que vem junto com esse pacote, né? A gente consegue lidar. E se a gente não... Eu acho que a maturidade que a gente tem hoje para lidar com tudo isso é a melhor coisa. Porque a gente, mesmo que a gente não consiga lidar com uma crise de birra, com uma crise de choro, a gente consegue entender que isso faz parte do processo, né? Que no começo era muito assim... Meu Deus, e agora? Mas eu não consigo fazer ele parar de chorar. Como que eu não consigo fazer o meu filho parar de chorar, né? Eu pego no colo, não tá bom, eu ponho ali, não tá bom, né? A gente se sente mal nesse sentido, porque eu sou a mãe, então ele tinha que parar comigo, né? Mas hoje a gente entende que isso não é o Bernardo e não é o Joaquim, né? Isso é o diagnóstico que eles têm, é a forma que eles têm de falar pra gente que tem alguma coisa que não tá legal, né? E a gente entende que tudo bem, né? Que tudo bem eles não quererem, eles não se acalmarem quando vem no colo, ou eles, né, a gente não conseguir acalmar uma crise de birra, ou a gente ter que voltar de um passeio que a gente programou. A gente lida com isso de uma forma muito mais tranquila. A gente começou a entender que essa era a nossa vida, né? Que a nossa vida seria assim e que tudo bem. E a gente consegue, por exemplo, a gente vai no aniversário do priminho. A gente chegou na porta, não vou entrar, não quero, não vou. Tudo bem, o ano que vem a gente vem de novo. Outro dia a gente encontra, não tem problema. E a gente vai embora. E ok, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai comer uma pizza nós 4, né? Vamos fazer outra coisa, vamos brincar no parquinho então, já que aqui não tá legal, a gente vai fazer outra coisa. Então assim, a gente consegue lidar com essas questões, né? Com essas frustrações que a gente vai tendo ao longo do caminho de uma forma um pouco mais leve, né? E fazendo sempre disso uma experiência pra gente tentar trabalhar pro próximo ano, por exemplo, né? Ou para próximos 6 meses, para próximos 2 meses, né? O prazo que a gente achar que cabe, a gente tentar essas coisas novas de novo. Calma. calma. Eu me lembro que uma vez eu tava trabalhando, eu acho que foi comecinho de 2016, meio de 2016, que a gente estava ainda nessa angústia. Acho que foi o momento que eu comecei a dividir um pouco a Valéria mãe e a Valéria terapeuta, né? Porque a Valéria terapeuta, ela era presente em 90% do dia, nos outros 10 ela dormia quando dava tempo. Então assim, quando eu comecei a perceber a importância da gente ter essa balança, né, entre aquilo que eu instintivamente acho que é bom para o meu filho e aquilo que o profissional, né, os profissionais ou todos os estudos científicos do mundo me falam que é bom fazer, quando eu comecei a colocar essa balança no 50%, né, em levar em consideração aquilo que eu queria, eu lembro que eu recebi uma mãe que tinha acabado de ter o diagnóstico do filhinho, ele tinha 2 anos na época, e ela tava desesperada, e ela tava nisso, mas ele não tá fazendo terapia, ele não tá fazendo fono, ele não tá fazendo TO, ele não tá isso, ele não tá aquilo, não sei o que, porque eu faço isso. Ela queria a todo momento me falar, né, me perguntar o que mais ela podia fazer. Obviamente que eu orientei, eu acho que, né, a gente precisa fazer o máximo que a gente consegue mesmo, mas quando a gente terminou a consulta, eu falei pra ela, assim, não esquece nunca de abraçar, de beijar, de sentir o cheirinho do cabelo dele, que nunca mais vai ser o mesmo, né? De fazer essas coisas que às vezes a gente acaba perdendo, a gente acaba esquecendo que além do diagnóstico, além do espectro, tem um filho, né? Tem 2 crianças, tem a criança que precisa de você, que precisa da mãe que tá ali. E que essa mãe tá tão fragilizada e tão desesperada para fazer tudo que tiver ao alcance dela, que às vezes ela acaba esquecendo de viver esses momentos, né? Põe para dormir com você na cama se você quiser, tudo bem, não vai acontecer nada, né? E eu acho que essa mãe saiu chorando do consultório e eu também fiquei chorando lá, porque era exatamente o momento, era isso que eu gostaria de ter ouvido inicialmente.
né? Que tudo é muito importante. Eu acho que os meninos hoje, eles só estão como eles estão por conta de todo o tratamento que a gente fez, por conta de toda a orientação que a gente teve, mas eu gostaria de ter ouvido isso lá no começo, né? Para não perder isso, né? Eu acho que hoje as duas coisas principais que eu falaria é isso, né? Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, né? Independente do nível, do grau, vai dar tudo certo e aproveita esse momento. Tem uma criança ali que precisa da mãe, ela não precisa de alguém que fique orientando ela 50 horas do dia. Ela precisa de uma mãe, ela precisa só de um abraço, de um beijo, de sentir o cheiro de um cabelinho, de dar banho, de enxugar o rostinho, de fazer isso. Brincar na poça de água, né? Fazer... É isso, acho que a gente acaba esquecendo um pouco disso porque a gente fica na angústia e no desespero de estar fazendo o máximo que deveria, né? Então acho que a minha orientação, né, o que eu falaria é isso mesmo. Vai dar tudo certo. Desde quando eles nasceram, desde quando eu tava grávida, eu queria uma música que conectasse a gente de alguma forma. Eu lembro que eu tentei várias. Quando eles estavam na minha barriga ainda, eu colocava o celular tocando uma música, que era o Ursinho Pimpão, e eles mexiam. E a primeira vez que eu fiz isso, depois que eles nasceram, que estavam em casa, eles pararam tudo que estava fazendo para ouvir. Então, assim, pra mim a primeira coisa foi essa. Mas na nossa história, eu acho que a mais importante de todas, assim, que é o que eles fazem, eles sabem que isso me agrada, isso eu sei que agrada a eles, que é Coisa Linda, do Thiago York, que eu não conhecia, né? Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido ele cantar, nem nada disso. Que é a música que eles aprenderam para apresentação de Dia das Mães na escola, que foi a primeira apresentação da vidinha deles, né, de estar com tanta gente fazendo tudo isso, e até hoje é a nossa conexão. Então, assim, de tanto medo que eu tinha, né, da escola, de tudo isso, eu acho que a nossa maior recordação de agora, pequenininho para sempre, vai ser essa música. Porque todas as vezes, quando eles escutam, eles sabem a letra, decore salteado. E aí, quando eles percebem, às vezes, que eu não tô num dia muito bom, a primeira coisa que eles falam: mamãe, vamos escutar Coisa Linda? E eles sabem cantar, eles olham, sabe, é um momento em que parece que nada mais no mundo de ruim existe, é o nosso momento, é a nossa coisa linda.